Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você percebeu que ao decorrer destes dias, por várias e várias vezes, nós falamos o nome do Padre Jonas Habib. E nós falaremos enquanto vida tivermos, porque aprendemos com ele e precisamos manter o legado do Padre Jonas Habib, que é o carisma Canção Nova. Aplauda esse carisma de bênção e de graça. E uma das coisas que o Padre Jonas sempre nos ensinou, inclusive eu quero dar esse recado para o Brasil e além fronteiras. Vocês que preparam o encontro pelo mundo afora, é assim que a gente aprendeu na Canção Nova. Todos os encontros, todos os acampamentos, começa com a missa e termina com a Santa Missa. E no meio também tem missa. É começo, meio e não o fim. Porque o Padre Bruno tem dito nos últimos anos, é o início de um novo tempo. Mas a Santa Missa é o cume, é o momento mais importante. Não pelo padre. Sexta foi o Padre Wagner, ontem foi o Padre Rafael, hoje sou eu, poderia ser outro. Não pelo sacerdote. Aprendemos com o Padre Jonas, e se eu falo essa frase, é porque com a vida do padre eu aprendi: domingo com missa, semana com graça. Nós estamos celebrando a 16ª semana do tempo comum. E quando eu fazia a oração da coleta, me veio a imagem e me veio o próprio Padre Jonas dizendo: a liturgia da palavra desta missa. Cada oração é a providência de Deus para o encontro que nós tivemos. Porque se você prestou bem atenção, o que o padre falou na oração da coleta diz assim:
Senhor, sede propício aos vossos fiéis, benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança, perseverem na vigilância, na observância dos vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu já fiquei grato a Deus, porque se desde sexta-feira estamos martelando, sejamos sóbrios e revestidos da couraça da fé e do amor. É preciso água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É preciso que eu e você traga a nossa memória, traga a sua memória, a importância de nós mantermos fervorosos na fé, na esperança, porque está na palavra em Tessalonicenses capítulo 5, vivendo a observância dos vossos mandamentos. Já já eu entro naquilo que o Evangelho fala hoje. A importância de nós mantermos, de sermos fiéis aos mandamentos do Senhor. E que belo, porque quando a gente lê essa oração e vai para a segunda leitura, diz para nós: irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: somos fracos, mas com o Espírito Santo seremos fortalecidos. Aprendemos com o Misha Pentecostes, não foi assim que a gente ouviu? Que nós estamos no lugar, aqui Ana Lúcia dizia, aqui é a casa do Misha Pentecostes. Padre Jonas foi um homem cheio do Espírito Santo. Desde 2017 no Livrai-nos do Mal, nós trazemos a importância de entendermos cada vez mais. É no poder do Espírito que nós precisamos viver. Não é pela força, mas no poder do Espírito que nos fortalece. O Espírito que vem em nossa fraqueza. Pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em favor de nós. Nos últimos Livrai-nos do Mal, principalmente quando estive em Cuiabá com o Ironi, no início do mês, nós falávamos muito da oração em línguas. E ali nós falávamos da necessidade de nós orarmos e orarmos constantemente. O Padre Jonas nos ensinou a orar em todo momento, em qualquer circunstância. Eu me lembro no meu primeiro ano de sacerdócio, nós fomos para um retiro em Queluz, nossa casa, hoje casa de formação inicial. E ali eu fiquei num quarto, o padre ficou no outro quarto, e dava para as janelas a gente ficar perto. E quantas vezes eu escutei o Padre Jonas lá no banheiro rezando, Xandarala cantala Siriala cantala mandarala. Aí teve um dia que eu aproveitei, aí eu fui do outro lado, aí eu comecei Xandarala e ela bandarala, e ele mais alto, o Padre Bruno, e eu candarala tira, e de um lado do outro Xandarala cantala, orando, clamando o Espírito. Porque nós vivemos uma luta diária. Nós por muitas vezes fraquejamos, queremos desanimar, perder o ânimo, perder o entusiasmo. A vida no Espírito Santo que nos impulsiona, e aí a palavra diz, Ele vem em favor, a nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra no íntimo do coração sabe qual é a intenção, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos. O Espírito Santo é aquele que nos dá, e nós temos que pedir. Espírito Santo, dá-me
a identidade e o entendimento pleno da palavra de Deus. Entender a palavra de Deus não é com a nossa sabedoria, não é com a teologia, não são com as pós-graduações, doutorados. Tudo isso é importante, mas é no poder do Espírito que nós vamos entender a palavra de Deus. Deixar que ela entre no coração e transforme, para que eu seja revestido dessa couraça da fé e do amor. É preciso pedirmos diariamente que o Espírito Santo nos leve a crer na força do pequeno, do simples. Olha, não é palavra solta não, gente, é verdade. Deus não escolhe os capacitados, Ele vai capacitando os escolhidos. Eu não me sinto capacitado, nunca pensei na minha vida ser padre. Quantos outros poderiam ter sido? É Deus que faz, é Ele que capacita. O que cabe a mim é me despojar diariamente e dizer: eis-me aqui. É colocar em prática o bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E não perder tempo, como Ironi disse. Porque quem perde tempo na gratidão se perde no tempo da escuridão. Não podemos perder tempo em qualquer circunstância, clamar, se entregar à ação do Espírito Santo, para a gente experimentar a força do alto. E quando a gente vive no poder do Espírito, a gente coloca em prática aquilo que está na primeira leitura. A gente entende que realmente não há outro Deus igual ao nosso Deus. Quando a gente cantava na pregação: não há mal que me possa vencer. Olha, e é tão bom quando a gente diz, né? Pois tudo posso naquele que e o que me fortalece é a vitamina que eu tomo, é a academia que eu vou. Em nome de Jesus eu preciso começar. Em nome de Jesus, se eu vou, não sei. Vamos ver se em Portugal tem um tempinho mais. O que me fortalece? A primeira leitura diz: não há além de ti outro Deus. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem deves mostrar o teu. Meu irmão, não há outro, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E aí, quando eu pregava falando: afastai-vos de toda espécie de mal, foi muito forte quando Deus colocou no meu coração: não se preocupa de afastar-se do mal, se gasta e perca tempo em buscar o Senhor, em estar com o Senhor, em viver por Cristo, com Cristo em Cristo, em colocar a sua vida em Deus. Porque quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu me desgasto nas coisas de Deus, quanto mais eu vou me santificando, quanto mais eu vou me configurando à estatura do homem perfeito, mais eu me afasto do mal. Eu não sei qual foram as suas expectativas, as suas preocupações para esse Livrai-nos do Mal 2026. Mas quando o diácono lia o Evangelho, que está em Mateus capítulo 13, quando Jesus responde: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são as que pertencem ao reino, o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, os ceifeiros são os anjos. Meu irmão, minha irmã, o que nós rezamos ao decorrer deste final de semana está totalmente enraizado nessa certeza. A Canção Nova tem uma missão de nos colocar. Eu me lembrei quando eu morei no Mato Grosso, em Cuiabá, aonde o padre Rafael nasceu. E para mim é uma experiência muito linda. Eu falava ontem para o diácono, porque eu fui gerado, eu nasci em João Pessoa, mas eu fui gerado espiritualmente em Gravatá, Pernambuco. Lá eu tive meu chamado. Em Cuiabá eu fui
formado. Padre Rafael nasceu em Cuiabá, foi gerado em Cuiabá, viveu toda a experiência no Rincão do Meu Senhor, e hoje ele está sendo formado em Gravatá. Eu muitas vezes cuidei da família dele, agora é ele que cuida da minha família. A palavra se cumpre: todo aquele que deixar casa, mãe, irmãos, receberá 100 vezes mais. E eu me lembrava de Cuiabá, de uma criança que uma vez desenhou um posto de gasolina, e ela colocou 2 bombas, e uma das bombas ela tentou desenhar o Padre Bruno com uma mangueira, colocando a mangueira como se estivesse colocando numa pessoa. Não era um carro, era uma pessoa. A pessoa parava, eu estava do lado como um bombeiro e colocava a mangueira nela. E eu disse: meu filho, o que você quis traduzir com esse posto de gasolina, com essa mangueira, com o Padre Bruno, essa pessoa? E uma criança de uns 8, 9 anos disse assim: porque, padre, eu escuto meus pais dizerem assim: toda vez que eu vou no Rincão, eu me abasteço da graça de Deus. Toda vez que eu vou, eu me abasteço. A Canção Nova é lugar de abastecimento. Digamos que você veio para este final de semana e você completou o tanque, amém? E graças a Deus aqui o combustível não é adulterado, viu? É firme, amém? Você está com o tanque cheio, amém? A quilometragem agora você pode zerar. Zerou. Aí tem a tal da autonomia, né? Quanta autonomia esse carro vai dar? Ah, então esse carro vai rodar 500 quilômetros. Pronto, você está com o seu carro com o tanque cheio, com autonomia de 500 quilômetros. Agora, abastecido, é preciso que você coloque em prática, na sua paróquia, na sua comunidade, com o seu pároco, com o seu bispo, buscando cada vez mais ser essa pessoa que entende o que é ser luz, que luta para não ser joio, porque por muitas vezes somos joio sim. Ah, eu só sou trigo. Não, por muitas vezes também somos joio. E temos que ter cuidado, porque por muitas vezes escolhemos errado. Neste tempo que vivemos nesses dias, de decisões, de tomadas, de retomadas, de encher o tanque espiritualmente falando, nós somos convidados a voltar para a nossa realidade com mais fé, com mais coragem e com mais certeza de que Deus tem o controle de todas as coisas. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: aguenta firme, não desanima, Deus tem muito mais para você. Quando na última pregação o Ironi trazia sobre o louvor, sobre a gratidão, quantas vezes ouvimos o Padre Jonas falar sobre a murmuração? E como é complicado, né? Como a gente murmura. Se está frio quer calor, se está calor quer frio. É difícil. Como a gente perde tempo com murmuração, com reclamação, se vitimizando. Como a gente perde tempo em não ser neste mundo trigo de verdade, de rasgar com o joio que quer crescer em nós, de nos aproximar do Senhor, de colocar em prática a sua palavra, de nos revestir. Meu irmão, eu tenho pedido tanto a Deus isso nos últimos anos, e como eu fico feliz quando eu vejo pessoas rezando com fé, com vontade. Vocês não sabem como é desafiante para nós estar aqui no nosso lugar e muitas vezes a gente ministrar para vocês e ter gente abrindo boca, deitado. Ave Maria, é tão difícil, você não tem ideia. Vocês não têm ideia. Um dia desse eu estava na missa, chegou uma pessoa quase de pijama. Não, sabe o que eu fiz esses dias? Eu fiz uma coisa, até falei para uns meninos, eu fiz uma coisa. Eu fui numa missa
num determinado lugar, na Patagônia, não é isso, Ironi? Na Patagônia? Na Patagônia. Fui na missa na Patagônia. Eram 2 dias de celebração, mas era um entra e sai de gente. E eu via lá no fundo da igreja a fila do banheiro. E era fila toda hora levantando. E um vai para o outro. Eu disse, eu já sei o que eu vou fazer amanhã. No meio da homilia, eu fiz umas 4 vezes uma coisa. Eu falando, aí eu parei. Aí fui lá atrás e todo mundo ficou sem entender. Aí eu voltei e continuei a pregação. Aí fui depois no outro canto, peguei um copo de água. Aí voltei, fiz umas 4 vezes. No final da missa eu disse, vocês entenderam o que eu fiz? Para ninguém está entendendo nada. Eu disse, se você não consegue ficar 1 hora segurando aí o número 1 para ouvir a palavra de Deus, meu Deus do céu, as pessoas hoje é uma inquietação. Claro, eu estou aqui falando, vocês estão sentados. Vocês podem ter uma garrafinha aí, eu bebo uma água, mas hoje nas igrejas, se não tiver um filtro e um banheiro, você mata o padre. Tem que ter. A gente vai perdendo, o sagrado, aí parece que vai para a missa, não bebe, não experimenta, não reage. É tempo de nós voltarmos até ter a missa do domingo, a roupa especial do domingo. A pessoa já vai para o domingo para a missa, preparado para ir para a piscina e para o churrasco. E vai perdendo o sagrado. Revestir-se da couraça da fé e do amor é colocar a dignidade de todas as coisas, é assumir que neste mundo somos filhos da luz, é ter a coragem de nadar contra a maré, de não ter medo de fazer a diferença, não porque nós queremos ser o melhor, mas para que a gente seja melhor ao serviço do Senhor. O que eu mais peço é que ao voltarmos para os nossos afazeres, a partir de amanhã, encarando tudo que precisa ser encarado, a gente possa voltar com mais determinação e com uma fé viva, carismática. E aqui quando eu falo carismática, porque ontem na noite oracional, quando eu dizia católico, apostólico, romano, mariano, carismático, renovado e praticante, não é só o xandararacandra não, não é só o glória a Deus não é só o aleluia não, é na vida, é na entrega diária, é no esforço diário, é no sacrifício diário. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós somos do céu. Então eu preciso trazer a palavra, semear a palavra, ter cuidado para ela não ser roubada, porque o inimigo que vem para matar, roubar e destruir, quer tirar a palavra de nós, quer nos fazer descrentes, e a gente vai perdendo a graça de tantos milagres. O Ironi não é milagreiro, viu? Ironi, qual é a palavra de Deus para a minha vida? Tira agora, Ironi. Tenha vergonha e vai rezar você. É Deus que faz. Não é o Padre Bruno, não é o Padre Rafael, é Deus. Mas que lindo ver a docilidade do que Deus coloca no coração. E a graça acontece. Como nós precisamos viver com mais ousadia. Eu nem sei quantas vezes eu já falei isso. Para mim é algo que mexe o meu coração. Toda vez que eu entro nesse evangelho, eu choro e peço, Senhor, dá-me a graça de ver isso com os meus olhos. Quando Pedro e João iam para o templo e avistaram aquele homem caído, disseram, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. É isso que nós precisamos voltar a ter, essa fé viva, que vai encarar os desafios, que vai encarar as dificuldades. Ser de Deus não é estar imune às dificuldades e tribulações, mas é saber enfrentar e não perder tempo e fazer a diferença. Eu desejo para vocês um tempo de muita graça. Eu retorno para Portugal no início do próximo mês, com a graça de Deus. Devo vir ao Brasil agora só em 2027.
Tenho muitas missões a fazer neste tempo pela Europa. Mas a minha maior alegria, e vai ser o meu combustível lá. Não sei se você viu o padre Edmilson na missa do PHN na quarta-feira, quando ele falava assim: imagina o que o padre Bruno está vivendo hoje, com a Europa com tanta necessidade de evangelização, da gente olhar para um grupo de 30, ter 2, 3 jovens. Mas eu tenho certeza que aquela sementezinha que vai ser colocada vai produzir frutos e ela vai multiplicar. E o que vai me motivar e vai ser o meu combustível é saber que cada um de vocês aqui, que bebem da graça, porque eu vou falar uma coisa: o nosso povo, eu vou falar daquilo que a gente pode falar. O nosso povo brasileiro não tem o que reclamar. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Brasil, tem sido uma das lindas expressões. E só não muda quem não quer. Tem para padre, tem para tudo que é tipo. Comunidades tem para todas as. A nossa igreja é linda. Tem espaço para todo mundo. É pai que ora, é mãe que ora, é filho que reza, é pai que reza, tem tudo. É para escravo de Maria, escravo de São José, manto Nossa Senhora, manto São José, é cruz, mas tem para tudo. Não muda de vida quem não quer. E eu me preocupo com uma coisa: a gente tem recebido muitas graças. Eu fico imaginando agora, nós estamos com a missa aqui e a missa do meio-dia lá no santuário. Na Canção Nova tem missa de 7 horas, meio-dia, 18h30. Na segunda-feira tem 3h30. Na quarta-feira tem a missa das 20 horas. Na quinta-feira tem a missa às 4 horas. Quando uma pessoa vem falar assim, da comunidade: eu não fui para a missa, você tem a vergonha na sua cara. Com todo esse horário de missa. Ah não, mas eu vou ver quem é o padre e tal, quem é que vai falar menos para eu escolher o horário da missa. Ave Maria, se dependesse de mim, eu não consegui fazer isso não. Nos anos que eu fiquei na administração do santuário, eu fazia toda vez eu botava o nome de um, mudava e era outro. Toda missa eu ia fazer isso. Olha, vamos colocar na escala que é fulano, aí tu vai. Aí bota o outro, vai ser ciclano, aí vai tu. Porque é fácil, né? É porque é o que eu quero, é o que eu preciso. E esquece o que Deus tem para cada um de nós. Não perca tempo, Brasil. Eu sei que tem outros países nos assistindo. Quando eu fazia um vídeo agora para o Japão, eu fui por 4 anos em missão no Japão. Meu Deus, que luta a comunidade portuguesa vive na evangelização do Japão. Uma das vezes que eu fui ao Japão, tinha acabado de ter um terremoto. A minha mãe falou assim: não, meu filho, não viaje não, por favor. Eu disse: mãe, não sou eu que escolho, eu tenho que ir. Cheguei no Japão, meu filho não sabia falar nada, era só arigatô. Eu disse: ai meu Deus do céu, me ajuda aqui nesse Japão. Experiência fortíssima. Aí disseram assim: padre, quando o senhor chegar lá vai ter uma plaquinha esperando o senhor, tem o seu nome. Meu Deus, quando eu saí daquele aeroporto, todas as plaquinhas, tudo igual, um monte de coisinha. Aí eu vi no final uma que tinha o nome Costa, sou eu. Aí eu disse: sou eu. Ele: arigatô. Aí banheiro. Não. Eu falei tudo que era. Quando fui. Aí me levou no banheiro. Entrei numa van com mais uns 8, 10 japoneses que a gente ia para um outro lugar. Ninguém falava. No meio do negócio lá, pararam o carro, que tinha que parar todos os carros, e mandaram fazer silêncio sem entender nada. De repente, a gente teve que sair do carro. Foi um pequeno terremoto. A gente fez assim, ó: sangue de Jesus, eu vim morrer no Japão. Não, Jesus, misericórdia. Que luta para evangelizar, que luta para fazer encontros como eles precisam. E falando do Japão, eu falo de tantos outros lugares. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, então crie vergonha na cara e vamos mudar de vida. Vocês não podem, porque eu vou falar uma coisa. E eu falo aqui para vocês, eu falo para a minha família, meus amigos, eu não obriguei ninguém a vir aqui, obriguei?
Alguém foi obrigado? Se veio, meu filho, não foi por mim, foi por seu pai ou sua mãe. Você veio livre, sim ou não? Então agora, o problema é seu. Não é comigo, é com Deus. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Ao sair dos portões da chácara da Canção Nova, que tem como nome Santa Cruz, você precisa estar revestido da couraça da fé e do amor, para fazer neste mundo a diferença. Mas não se preocupa, não se preocupa, não é com a tua força, é com a força de Deus que opera em nós. Fica de pé e proclama só isso, com muita tranquilidade: Jesus é o teu Senhor, Salvador e Libertador. Repita comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Libertador. Jesus é o meu libertador. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo. Eu quero avançar para as águas profundas. Eu quero avançar para as águas E com a minha vida, e com a minha vida semear, para que os frutos se multipliquem, para que os frutos se para que o trigo cresça, para que o trigo o joio desapareça. o joio desapareça. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sei que sou fraco, eu sei que sou mas eu fraco, te peço a graça do teu Espírito, mas eu te peço a graça para que eu tenha a força e a fé para que eu tenha a força e a fé de anunciar para este mundo de anunciar para este mundo que contigo que contigo a vitória é certa, a vitória é certa, que contigo que contigo eu sou mais que vencedor. eu sou mais que Eu creio, Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. mas aumenta a minha fé. Eu proclamo nessa hora Eu proclamo nessa da hora minha da vida, minha vida, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Da minha Da casa, minha casa, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Da minha família, Minha família, da minha família, da minha família, que eu não vou desistir. que eu não vou desistir. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Mesmo na tempestade, Mesmo na tempestade, mesmo na tribulação, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na angústia, eu vou lutar para arrancar o joio eu vou lutar para arrancar e vou proclamar vou proclamar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, Salvador, Libertador. Libertador. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Erga seus braços, canta isso: da minha vida, Da minha vida, Ele é o Senhor, da minha casa, Ele é o Senhor. da minha família. Jesus é o Senhor. se a tempestade vem, se a tempestade vem, Ele é o se a cruz pesar, cruz pesar. Ele é o Senhor. em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é Mais uma vez, da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é. Da minha família, Jesus. Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o que? Canção nova. Jesus é o Senhor. Erga seus braços e canta isso. Jesus É o Senhor, é o Senhor, o Salvador, o Salvador, o Libertador. incomparável, incomparável. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Braços erguidos, voz erguida para o alto. Quero ouvir você, Jesus, Jesus. Incomparável, incomparável. É o nome de quem? Canção nova. Quando eu proclamo que Ele é o Senhor da nossa vida, Salvador da nossa história, aquele que nos livra e liberta de todo mal, quando eu me deixo ser levado pelo Espírito Santo, quando eu assumo diariamente a necessidade de ser revestido da couraça da fé e do amor, eu dou um passo na fé, na santidade. Eu dou um passo na fé
das libertações da minha vida, do meu coração e da minha família. E eu experimento a configuração diária de um homem novo, um homem que renasce das cinzas todo dia e tem a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Não tenha medo. Diariamente Padre Jonas pediu e eu tenho sido fiel. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, por onde eu for proclamarei a força do senhorio de Jesus. Na tua casa, abra a boca para dizer todo dia: desta casa Jesus é o Senhor, do meu coração Ele é o Senhor, da minha família Ele é o Senhor, de todo o meu ser Ele é o Salvador. Aplauda Jesus, aplauda o Senhor Jesus. Pode ser mais forte.